Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Éter, capítulo 13. Aqui no capítulo 13 a gente vê Moroni falando que vai voltar a compartilhar o relato sobre a destruição do povo que veio, né, de que ele está falando, que veio da torre, né, da grande torre, atravessou o mar e veio parar aqui. Então ele vai falar da destruição deste povo e aí também ele vai falar de alguns ensinamentos que o profeta Éter ensinou a respeito da Nova Jerusalém. Tá bom? Então ele vai trazer como se fosse uma introdução aqui nos 3 primeiros versículos e depois ele vai trazer as palavras de Éter aqui a respeito dessa Nova Jerusalém. Tá bom? Então vamos lá aqui, versículo 1 em diante diz: E agora eu, Moroni, prossigo, a fim de acabar meu registro a respeito da destruição do povo, sobre o qual tenho escrito, ou seja, o povo que veio, né, da grande torre. E o principal tópico aqui, então, seria por que eles foram destruídos? Por que esse povo foi destruído? No versículo 2, aqui, logo no comecinho, já tem a resposta. Por que essa nação foi destruída? Porque eis que rejeitaram todas as palavras de Éter, porque ele verdadeiramente falou de todas as coisas. Então, eles foram destruídos porque não ouviram o profeta Éter, né? Que o Senhor mandou, por meio do profeta Éter, eles se arrependerem. E em várias ocasiões aqui a gente vê o Senhor fazendo um compromisso, né, com o rei da terra aqui, Corianto, para, se ele se arrependesse, o reino continuaria com ele e as pessoas não morreriam, né, as pessoas do reino dele ali. Mas ele recusa essa proposta, né, que veio do Senhor através de Éter aqui também, tá bom? Então, continuando aqui, eles foram destruídos, então, porque rejeitaram as palavras de Éter, ou seja, as palavras dos profetas. Algo melhor para nós é ouvir os profetas, seguir, né? Então ele continuou falando que ele ensinou todas as coisas, desde a origem do homem, e depois de haverem as águas recuadas da face desta terra, ela tornou-se uma terra escolhida entre todas as outras, uma terra escolhida do Senhor. Portanto, o Senhor deseja que sirvam todos os homens que nela habitem. E ela era o lugar da Nova Jerusalém, que desceria do céu, o sagrado santuário do Senhor. Então, aqui Moroni ele dá uma pequena introdução e ele já começa falando aqui também sobre a Nova Jerusalém, que desceria do céu. Às vezes a gente fica um pouco confuso sobre a Jerusalém, a Nova Jerusalém, tá bom? Porque aqui Éter eu acho que vai explicar muito bem que tem a Jerusalém lá onde Jesus Cristo estava, né, fazendo o seu ministério, tá bom? E vai haver também uma nova Jerusalém aqui, conforme falou, nessa terra prometida aqui. Ele falou, quando o dilúvio passou, quando apareceu a terra seca aqui nessa parte, né, aí então essa terra foi uma terra escolhida acima de outras terras, tá bom? Ele fala que nessa parte aqui seria construída essa nova Jerusalém aqui. Então, às vezes a gente confunde um pouco, porque aqui, né, eu acredito que o profeta Éter vai explicar muito bem, porque a Nova Jerusalém não é lá onde Jesus Cristo fez o seu ministério, ela vai ser reconstruída, conforme mencionado, né? Na verdade, já foi reconstruída, e isso não significa que ela é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém significa uma que seria construída nesse continente. Então, Éter deixa bem explicada essa parte. E uma outra Jerusalém, né, que vai descer do céu, que é citada, e essa quando desce do céu significa uma cidade. Bom, também a Nova Jerusalém para nós significa uma cidade. Tem a profecia de um templo no meio e vai se expandindo várias cidades ali, que é o que a gente vai ver na profecia e outros versículos aqui, tá bom? Então vamos entrar nas palavras de Éter aqui, ó. Éter capítulo 13, versículo 4. Eis que Éter viu os dias de Cristo e falou a respeito da Nova Jerusalém nesta terra. Ele vai falar da Nova Jerusalém nessa terra, não da Jerusalém lá, tá bom? E a palavra Jerusalém, ela significa ensino da paz, tá bom? Ensino de paz. Isso que significa a palavra Jerusalém aqui. Bom, nós temos a 10ª regra de fé, que fala, né, que da Nova Jerusalém, né? Ó, diz que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra.
e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Então eu separei vários versículos aqui que fala sobre essa nova Jerusalém aqui. Eu separei Doutrina e Convênio 84:2, separei aqui Apocalipse. Eu vou ler a de Apocalipse porque dá a entender que é outra nova Jerusalém. Tem a que vai ser construída, ou seja, nós construiremos uma nova Jerusalém, mas tem também uma Jerusalém que vai descer pronta do céu, tá bom? Que é uma cidade, acreditamos que é a cidade de Enoque, tá bom? A cidade de Enoque vai voltar e ela é uma nova Jerusalém também, tá bom? Vai estar conosco aqui no milênio. Olha só o que diz aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Bom, aqui quando ele fala um novo céu, uma nova terra, significa que essa terra que chegou o milênio, ela vai ser transformada, ter o seu estado paradisíaco. Quando diz aqui o mar já não existe, é porque não vai existir fronteiras entre países, né? Ou até mesmo continentes. Por exemplo, o Brasil ele vai se juntar junto com a África ali, né? Os países vão se juntar, não vai haver um mar no meio dividindo eles. Bom, então no milênio vai voltar. Aliás, né, se nós olharmos o mapa da geografia, a gente vê o contorno dos países, você vê Brasil, o contorno dele cabe certinho com a África, né? Então eles vão voltar, na verdade, na forma original, antes de haver dilúvio, antes do tempo de Peleg, né? No tempo de Peleg que houve essa divisão da Terra, tá bom? Que os continentes se afastaram. Então, novamente, a Terra vai se juntar no milênio, vai haver um único pedaço de terra, né? O mar já não existe, conforme diz aqui Apocalipse 21. E aqui continua. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, e preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. Então aqui João ele vê uma nova Jerusalém descendo do céu. Essa nova Jerusalém descendo do céu, conforme eu estou explicando, é a cidade de Enoque, tá bom? A cidade de Enoque também é chamada de cidade de Sião, e Jerusalém também, né? No Velho Testamento também muitas vezes é chamada de Sião ali, tá bom? Não temos problema nenhum com isso. Aqui, falando do local, né, da construção da Nova Jerusalém aqui no continente americano, em Doutrina e Convênio 57, versículo 2 em diante, diz assim, ó, portanto, esta é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. E assim diz o Senhor nosso Deus, se desejares receber sabedoria, eis que aqui há sabedoria. Eis que o lugar que agora é chamado Independência, é o lugar central, ou seja, é um lugar onde faria o lugar central, um templo, tá bom? Inclusive, Joseph Smith tem a planta, né? Como seria esse templo. Ele tem o templo ali e não somente ele desenhou esse templo, mas ele desenhou outros 12 edifícios em volta, né? Talvez edifícios administrativos, não sei, mas haverá outros 12 ali ao lado também, tá bom? E ali dali, esse é o ponto central, dali iria se expandir para ser uma grande cidade também, tá bom? Então, a Nova Jerusalém será uma cidade também. Então, vou voltar aqui para mim não perder aqui o que eu já li, né? Doutrina e Convênio 57, do 2 em diante. Portanto, esta é a terra da promissão, o local para a cidade de Sião. E assim diz o Senhor, vosso Deus: se desejais receber sabedoria, eis aqui sabedoria. Eis que o lugar que agora é chamado Independência é o lugar central, o local para o que o templo se ache a oeste, num terreno num terreno não longe do tribunal. Portanto, é sábio aos santos que compre a terra, e também todas as áreas do oeste, até a linha que passe diretamente entre os judeus e gentios. Bom, aqui, né, por meio dessa revelação, outras revelações aqui, Doutrina e Convênio 84 também, mostra que Joseph Smith aponta para o local onde é. E aqui tem uma descrição do local onde seria. E aqui na profecia diz que a igreja deveria comprar terrenos nessa região, tá bom?
nessa parte aqui. E, na verdade, a igreja tem, né? A igreja de Jesus Cristo nos últimos dias tem muito terreno ali. E eles fizeram fazendas, tá bom, ali, e eles produzem coisas nessa fazenda e eles doam, não é uma fazenda que obtém lucro, que vende, né? Mas ela doa. Tudo que ela produz, ela faz como doação, tá bom? Mas o terreno está lá. Mas o que falta? Falta o Senhor falar ao profeta, agora é o momento de construir o templo, tá bom? Recursos para construir o templo temos, mas falta a ordem do Senhor, tá bom? Para construir o templo. Quando o Senhor falar, este é o momento, então vai ser construído. Nós já temos os terrenos, né? Vários terrenos foi comprado. Aqui algumas pessoas ficam confusas quando ele fala aqui, ó, no versículo 4, né? Doutrina e Comédia 57, versículo 4, diz assim: portanto, é sábio para os santos que comprem terra, também todas as áreas do oeste, até a linha que passa diretamente entre os judeus e gentios. Quando ele fala entre os judeus e gentios, talvez algumas pessoas fiquem confusas, porque os judeus, já que a terra prometida é aqui, e que também a Nova Jerusalém seria aqui construída, como que é para comprar terra dos gentios até os judeus, né? Como assim, né? Os judeus estão lá, né, na Jerusalém, lá em Israel. Bom, aqui ele está falando, ele está se referindo aos descendentes dos lamanitas, tá bom? Então, por isso que ele fala aqui os judeus, lembrando que os lamanitas, nefitas, eles eram descendentes dos judeus. Leí veio de lá, tá bom? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, na profecia, quando ele traz aqui, quando Joseph Smith traz aqui, está se referindo aos judeus por conta da descendência dos índios, tá bom? É isso que significa aqui, não que é a terra lá em Israel, não. Vamos continuar aqui, Éter, capítulo 13, versículo 5 em diante. E falou também a respeito da casa de Israel e de Jerusalém, de onde Leí viria, e que, depois da destruição, depois de destruída, seria reedificada uma nova cidade santa para o Senhor. Portanto, ela não poderia ser uma nova Jerusalém. Aqui ele está falando o seguinte, olha, lá de onde Leí veio, né, ela vai ser destruída, tá bom? A gente lembra lá, Nabucodonosor vai invadir, vai destruir, né, a Jerusalém, e ele fala que vai ser reconstruída de novo. A gente vê esse processo quando a Babilônia é dominada pelo Sírio, né, o persa lá, e aí o Sírio persa permite que os judeus voltem, reconstruam o templo, reconstruam a muralha. Então ela está sendo reedificada novamente. Então ela foi destruída, está sendo reedificada novamente. Então aqui o profeta Éter está dizendo, ela vai ser reedificada novamente, uma cidade santa, mas não significa que ela é a nova Jerusalém, tá bom? Porque quando ele está falando uma nova Jerusalém, ele está falando algo surgindo novo, não algo que caiu e se levantou, tá bom? É o que ele fala aqui. Eu vou até voltar o versículo aqui, para nós não confundirmos. Olha as palavras de Éter aqui, ó, versículo 5. E falou também a respeito da casa de Israel e de Jerusalém, de onde Leí viria, que depois de destruída, ou seja, por Nabucodonosor, seria reedificada uma cidade santa para o Senhor. Portanto, ela não poderia ser uma nova Jerusalém, porque já existia e existindo na antiguidade, mas seria reconstruída, tornando-se ainda uma cidade sagrada do Senhor, e seria edificada para a casa de Israel. Não fala, né, que ela realmente seria edificada, mas essa não é a nova Jerusalém. Aí ele começa a falar aqui da Nova Jerusalém, versículo 6, ó. Éter 13, 6. E que a Nova Jerusalém seria construída nesta terra, para os remanescentes da semente de José, que para o que houve um modelo. Então ele fala que a Nova Jerusalém vai ser construída aqui, nessa terra aqui, para os remanescentes da semente de José, os que saíram da tribo de Israel, né? Por exemplo, a família de Leí, eles eram descendentes de José. Era a tribo de Efraim e a tribo de Manassés que vieram para cá. Então, eram descendentes, era um ramo, né, de José que veio para cá. E aqui é interessante que ele fala, para o qual houve um modelo. Qual que é o modelo? O modelo é o seguinte, o Senhor escolheu a casa de Israel para
para salvação, vamos colocar assim, né? De todos os povos da terra, a casa de Israel ali veio por Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos. Então, o Senhor tinha um convênio com a casa de Israel. Bom, então esse era o povo escolhido do Senhor. E aí eles tinham um lugar prometido, que era lá, né? A Canaã, a Jerusalém, todas as partes que eles conquistaram ali era a terra prometida para eles. Só que fala que José, ele saiu de Jerusalém. A, a, a descendência de José, quando ele fala de um modelo, por exemplo, José, ele foi vendido para o Egito, se tornou lá abaixo de Faraó, a pessoa mais importante, e ele se casa lá com Azerate, né, uma egípcia. E com essa Azerate ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Então são filhos que não eram de mulheres que eram da tribo de Israel. E também esses meninos nasceram fora da casa de Israel, no sentido que não nasceu no território. Então isso já é um modelo de que a Nova Jerusalém seria fora, né, de Jerusalém. Por exemplo, quando José ele recebe a bênção dele lá em Gênesis 49, 22, diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre os muros. Quando diz aqui a bênção, que a bênção de José, que ele é um ramo frutífero e que seus ramos correm sobre os muros, é sobre os muros de Jerusalém. Ou seja, vai além de Jerusalém, né? Porque cada tribo ali recebeu uma terra de herança. E a tribo de José, então, ela recebe uma herança fora de Jerusalém, tá bom? Quando vai abençoar o filho dele, que se torna o primogênito, Efraim, na bênção, Jacó diz o seguinte: a sua semente será uma multidão de nações. Então, muitas e muitas nações seriam a descendência ali de Efraim e Manassés. E Gênesis 46, versículo 20, está falando, né? Acho que só tem 2 versículos na Bíblia que fala da esposa de José, e esse é um deles, né? Que casou ali com Azenate e trouxe Manassés e Efraim, né? E teve filho ali. Deixa eu ler o versículo. Gênesis 46, 20. E nasceram-lhe a José na terra do Egito, Manassés e Efraim. E lhe deu Azenate por filha de Potifera, sacerdote de On. Então está falando que ele se casou, né, com uma mulher egípcia, né, e teve 2 filhos, mostrando um modelo que a terra escolhida, ou seja, que a bênção dele era além dos muros de Jerusalém. Tá bom? O modelo que o próprio Éter traz como exemplo aqui, tá bom? Além das escrituras que eu acabei de ler aqui, veja o modelo que ele fala aqui. Ele vai trazer o modelo do pai de José, né, de Jacó e as tribos de Israel, que justamente tem que sair da terra prometida para não morrer de fome, né? Então José leva eles da terra prometida, ele tira todos eles para eles não perecer de fome. Isso é um modelo, e a nova terra então seria em outro local. Então vamos lá. Éter explica aqui, Éter 13, versículo 7. Porque como José levou o seu pai para a terra do Egito, de modo que ele lá morreu, da mesma forma o Senhor tirou da terra de Jerusalém um remanescente da semente de José, para usar de misericórdia com a descendência de José, a fim de que não perecesse, assim como fora misericordioso para com o pai de José, a fim de que não perecesse. Então, aqui em Éter 13, né, versículo 7, ele falou sobre o modelo, né? O modelo é que José não estava em Jerusalém, né? Ele saiu da terra prometida, estava no Egito, e para salvar o pai e as tribos de Israel, a gente vê que havia uma grande fome, é bem justamente lá, Faraó tem o sonho lá das 7 vacas magras, né? 7 anos de fome que haveria. Então, todo eles, a casa de Israel foi salva porque José ele guardou mantimento. E aí teve mantimento para todas as outras nações ali, tá bom? Então, por esse modelo ele salvou. Então, esse é o modelo. Assim como Deus tirou Jacó e a casa de Israel da própria terra prometida, porque iriam morrer, assim também Deus tirou o remanescente da semente de José e trouxe para a terra prometida, tá bom? Aonde será aqui a Nova Jerusalém.
Vou ler aqui o versículo 8 que traz uma conclusão e já finalizar aqui, né, por conta do tempo, tá bom? Então aqui diz o versículo 8. Portanto, os remanescentes da casa de José serão estabelecidos nessa terra, e será uma terra de sua herança. E edificarão uma cidade sagrada para o Senhor, semelhante à antiga Jerusalém. E não mais serão confundidos, até que venha o fim, quando a terra for consumida. Então, quando fala aqui que nós herdaríamos essa terra, né, a semente de José, as tribos de Israel aqui herdariam essa terra e não serão mais confundidos, seria que não haveria mais apostasia, tá bom? A igreja não vai ficar um período sem o sacerdócio, sem a ligação com Deus. Tá bom? Um período que a igreja se afasta do Senhor, tá bom? Então aqui fala que é até o tempo realmente da segunda vinda de Cristo, quando a terra será consumada então. E aqui depois, né, ele traz alguns exemplos de Abraão, quem quiser ler aqui, né, até o versículo 12 e tudo. Depois ele vai começar do versículo 15 em diante aqui a falar das guerras de Corianto e assim continuando o registro da finalização desse povo. E assim eu termino a mensagem de hoje, falando dessa nova Jerusalém que será construída aqui. Primeiro devemos edificar Sião em nosso coração, sermos unos de coração. Quando nós estivermos preparados, tenho certeza que o Senhor vai anunciar ao profeta, este é o momento, vamos construir o templo. E aí vai construir o templo e vai começar então a nova Jerusalém também a ser construída aqui nesse continente. É essa mensagem, né, que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.